Estamos iniciando o programa Reconstrução Pessoal, um espaço onde vamos conversar acerca de assuntos relacionados ao corpo, a alma e o espírito. Eu sou Elianai Rebelo e lhe convido a curtir e compartilhar este vídeo. Assine o nosso canal e ative as notificações para você saber quando um novo vídeo for lançado. Olá, eu sou Cristiane Rebelo e este é um programa muito especial, que vocês observaram que ele até mudou de cenário, porque toda vez que nós formos responder perguntas, nós vamos estar aqui para ficar mais pertinho de você. Nós hoje vamos conversar sobre várias questões, vários temas que nos foram enviados. E se você tem algo para compartilhar conosco, você pode nos mandar um e-mail, que é no info@mlnvida.com. E também tem o nosso site, que é mlnvida.com. Nós estamos também no Facebook e no Instagram. Então, vamos às perguntas? Nós temos aqui várias perguntas sobre o mesmo tema, que é sobre o Halloween, que foi recente, então algumas pessoas estão fazendo perguntas. Por exemplo, a Sara de Deerfield Beach perguntou o seguinte: o que é Halloween e por que cristãos não devem participar? Uma outra pergunta veio aqui de Boca Raton, que foi a Kelly Santos, que ela diz o seguinte: é verdade que Halloween é uma festa folclórica? E também temos uma de alguém que não se identificou, mas disse que é aqui de Orlando. Diz o seguinte: é errado fazer festa fantasia na igreja dia 31 de outubro, mesmo se a fantasia for de personagens da Bíblia? Bom, vamos lá. O que é o Halloween? O Halloween é uma festa comemorada no dia 31 de outubro. E nessa festa as pessoas se fantasiam de monstros, bruxas, fantasias macabras ou até mesmo fantasias que elas acham engraçadas. E a principal prática desse tipo de festa é que as crianças e adolescentes e até muitos adultos saem de porta em porta, de casa em casa, pedindo doce para as pessoas. Segundo os historiadores, a origem do Halloween, ela tem a ver com os celtas, com um festival que era praticado pelos celtas. Os celtas, assim, aquele povo que habitava as Ilhas Britânicas. Esse pessoal tinha uma religião, assim, muito particular. Era uma religião pagã, que durante muitos séculos foi praticada por eles, principalmente antes da chegada do cristianismo lá naquela região. Bom, a religião celta, ela era politeísta, ou seja, eles adoravam diversos deuses, cada qual com a função, um para isso, um para aquilo outro. Cada um tinha uma data, uma razão e um porquê era cultuado naquele período. Eles também realizavam todo tipo de ritual religioso que estivesse de acordo com aqueles deuses que eles adoravam. E, dentre esses, alguns eram muito conhecidos, como o Festival do Beltane, que marcava o início do verão, né? Quer dizer, o Festival da Primavera, a passagem de primavera para o verão, marcava essa estação. E o Samhain, que era a festa da colheita e a passagem de ano para eles. E aí que pega, tá? A passagem de ano. Ó, vão ficando com esses detalhezinhos, para a gente poder entrar depois nas perguntas. Bom, como a religião celta tinha grande aproximação com a natureza, tudo deles era feito ao ar livre. Essas comemorações, esses rituais, esses festivais religiosos, tudo ao ar livre. Eles gostavam muito de natureza. E entre esses rituais, eles praticavam muitos sacrifícios. E alguns sacrifícios, assim, complicados, se é que vocês me entendem. Muitos historiadores e arqueólogos têm achado evidências desses sacrifícios, não só de animais. Eles sacrificavam também semelhantes. Não sei em que situação e nem por quê.
dentre esses rituais, eles também eram adeptos da necromancia. Quem quiser saber mais sobre necromancia vai ter que dar uma procurada, porque tem uma explicação muito grande e ela precisa para ser entendida direitinho. Então, dê uma olhadinha. Eles praticavam a necromancia. Esses celtas, eles acreditavam na reencarnação humana. Então, por isso, os túmulos dos mortos eram cheios de diversos itens pessoais, incluindo ali símbolos religiosos. Inclusive, esse detalhe nós já vimos em outras culturas. Também, principalmente da antiguidade, onde colocavam coisas, em algumas delas até cavalos eles colocavam, para que a alma não sentisse falta de nada. Bom, eles também acreditavam na transmigração das almas. Essa transmigração das almas era o seguinte: a alma humana podia passar para corpos de animais, principalmente de peixes e pássaros. Deve ter um porquê peixes e pássaros. Bom, o Sanhai, ele era realizado todo dia 31 de outubro. Por quê? Porque o 31 de outubro e o 1º de novembro eram extremamente importantes para esse calendário. Começava na noite do 31, terminava no dia 1º de novembro, porque eles celebravam tanto a festa das colheitas como o Ano Novo. E é aqui que está. Veja esses detalhes aqui. Esse período aqui, esse dia 31 de outubro, ele tinha uma conotação sobrenatural para eles. Segundo os celtas, nesse momento, as barreiras que eram existentes entre o mundo dos vivos e dos mortos, elas deixavam de existir. Ou seja, ficava assim... Não é uma boa coisa, né, pelo jeito. Uma transposição, assim, direta de pessoas e de almas daqui para lá. Ou seja, deixava de existir. Isso quer dizer o quê? Que os mortos, em um pedaço deles, acreditava assim, os mortos, eles peregrinavam na Terra antes de ir para o seu destino final. Principalmente os mortos do último ano. Então, antes que eles encontrassem para onde eles iam e tal, eles ficavam andando aqui pela Terra. Por isso, algumas versões diziam que esses celtas, eles enchiam as vilas de fogueiras, de chamas, de lanternas, para poder iluminar o caminho desses mortos, dessas almas, para que elas pudessem encontrar seu destino. Tá? E que mais? Tem também uma outra versão que diz o seguinte, que os parentes mortos, eles voltavam para visitar os seus familiares, visitar as famílias. Então, por isso, eles deixavam as fogueiras acesas e deixavam também comida. Sim, parece uma prática comum em certas culturas, né? Nós vemos isso até hoje em certas culturas, né, Cris? E assim, essas luzes todas, elas eram colocadas também para afastar os maus espíritos, que segundo eles podiam aparecer por ali para fazer mal para os que estavam vivos. Então, essa iluminação, essas luzes, elas serviam para afastar também esse pessoal. Então, quer dizer, nesse período eles faziam uma grande festa para homenagear seus mortos, celebrar as colheitas. Por quê? Porque essas colheitas, elas os sustentariam durante todo o inverno. Bom, tem também um outro pedaço da história que diz o seguinte, que uma dessas lendas fala que os espíritos dos que morreram naquele ano voltariam à procura de corpos vivos para possuir e usar pelo próximo ano. Eu achei isso, sim... Terrível, né? Horripilante. Quer dizer, o que é isso? Então, essas almas, esses espíritos aí, voltavam atrás de corpos vivos para poder habitar. Queriam uma morada ali na Terra. É lógico que, como os vivos não queriam ser possuídos por esses mortos, na noite de 31 de outubro, eles apagavam todas as fogueiras das casas,
se fantasiavam de monstros e saíam, assim, numa parada, numa procissão ruidosa para assustar os espíritos. Então, quer dizer, no final das contas, juntou tudo isso. As paradas ruidosas. Eles apagavam as luzes das casas. Para que os espíritos não entrassem nelas, né? Não achassem, né? Então eles tornavam essas casas frias e desagradáveis, não é? Para não serem possuídos. Bom, lá vamos nós. O surgimento do Halloween, ele se deu em meio à fusão de elementos, tanto da cultura pagã dos celtas, como de elementos introduzidos pelos cristãos, assim que chegaram nas Ilhas Britânicas. Isso foi na Idade Média, né, Cris? Isso na Idade Média. Uhum. Tá? Essa fusão ela vai acontecer justamente nesse período aí. Por quê? Olha só, a Igreja Católica, ela queria a cristianização da Europa. Mas para conseguir isso, ela usou uma estratégia assim, de ressignificação de elementos. Uhum. Tá? Ela pegava os elementos das culturas pagãs, e não foi feita só com esses, foi feito em vários pedaços, em muitas culturas. Pegava, então, os elementos dessas culturas, e transformava esses elementos em práticas cristãs. Quer dizer, ia juntando, pegava um daqui, outro dali, ressignificava. Significava isso, mas agora significa isso. O mesmo objeto. O mesmo objetivo. A mesma coisa. Uhum. Então, ficava desse jeito, né? Tudo sendo ressignificado para poder englobar todo mundo. Seria um sincretismo? Totalmente. Uhum. Quer dizer, tudo ali para... religioso para atrair os habitantes daquela... a população daquela cultura. Daquela cultura. Uhum. Porque eles queriam almas, eles estavam atrás de pessoas, sim, não é? Uhum. Bom, originalmente a igreja possuía, olha só, uma festa que era o Dia de Todos os Santos. Essa data era comemorada em maio. Mas no século VIII, o Papa Gregório III fala, não, vamos transferir para o dia 1º de novembro. Que data mais conveniente? Novembro estava meio vago, meio vazio lá. Estava sobrando. Não tem nada para fazer ali, vamos colocar uma festa para lá. Né? Curiosamente, tá, isso foi oficializado depois pelo Papa seguinte, o Papa Gregório IV, né? Porque ele oficializou a data para o dia 1º de novembro. E por que 1º de novembro? Vê bem, nós comentamos o quê? Pagãos. Seria o Shanghai. Shanghai, que vai do dia 31 para o dia 1º. Uhum. Então, então essa festa é dia 31, uma festa pagã, onde os mortos estão para lá e para cá. Nós vamos colocar no dia seguinte, que é a continuação dessa festa, o Dia de Todos os Santos. Ok, na cabeça dele, quer dizer, qual foi a propaganda? Os ex-pagãos convertidos, eles se lembrariam da festa cristã e seria ali unido com a celebração da festa do Halloween, quer dizer, vocês não precisam esquecer totalmente, tá? Mas um dia depois tem a festa de Todos os Santos. Muito conveniente. Né? Muito conveniente, tá? Então, o que aconteceu? No dia 31 de outubro, o Halloween. No dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. E, para completar, no dia 2 de novembro, um momento de celebração e respeito aos mortos, que é o que nós conhecemos hoje. Dia de finados. Dia de finados, Dia dos Mortos. Então, a gente vai ter Dia de Todos os Santos e o dia que eles chamavam 2 de novembro, né, The Soul Days, que é o Dia das Almas, dia dos Mortos pra gente, né, em português. Então, juntou tudo, ficou um, outro e outro. Então, são 3 dias, assim, impressionantes. Então, o Halloween é uma abreviação do All Hallows Eve, né? Que seria o dia
almas os dias de todos os santos no dia seguinte, né? Seria All Saints Day. Então começava o Halloween na véspera, na noite do dia 31, passava para o All Saints Day, o dia dos mártires, ou o dia dos santos. E no dia 2 teria o All Souls Day, ou o dia dos mortos. Isso. E com a transferência da festa cristã, que era em maio, para ali para pertinho do Halloween, para como é que a gente diz, agradar gregos e troianos, né? Para ficar celtas e romanos. No caso, celtas e cristãos. E cristãos. Então, para ficar tudo bem ali, os cristãos passaram a usar fogueiras, tá? Para afastar práticas demoníacas. E as crianças começaram a ir, as crianças começaram a ir de casa em casa, oferecendo orações pelas almas dos que estavam no purgatório. Em troca dessas orações que essas crianças faziam pelas almas que estavam no purgatório, elas recebiam o chamado salt cake, ou o bolo das almas. Aí começa o bolinho, o docinho e tal. Quer dizer, começaram a premiar as crianças que passavam de casa em casa. Uhum. Antes, pela oração, vou orar aqui pelo seu morto e você me dá um docinho, um bolinho, chamado bolo das almas. Sim. Então, quer dizer, a coisa vai juntando, vem de longe. Você pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali e acaba misturando tudo. Essa festa ela vai chegar com força no século XIX, aqui nos Estados Unidos. Com a imigração dos irlandeses para os Estados Unidos, né? Com essa imigração. Porque, como nós comentamos, essa festa era dos celtas lá da Grã-Bretanha, de onde os irlandeses são exatamente daquela região. Exatamente. Então, nós temos lá os irlandeses, os galeses. Aquele pessoal todo que morava lá naquele pedaço. Os escoceses, isso. Então, eles vão... os irlandeses, com a fome que teve lá e tal, eles vieram, assim, uma imigração... Em massa. Muito grande para cá, para os Estados Unidos. E, é claro, cada povo que vem traz a sua cultura, traz aquilo que ele faz, aquela maneira como ele comemora as coisas. E eles trouxeram essa prática, e ela se tornou, assim, extremamente intensa, porque ela era muito, e ainda é muito festejada, tá? Tailândia, País de Gales, Escócia e tal. E essa festa começou a ganhar importância. Os americanos começaram, que interessante, sem a menor noção do significado, do porquê. É uma festa fantasia, porque o que a gente escuta muito aqui, inclusive nas escolas, é que é uma festa fantasia. Tá? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Tá? Quer dizer, uma brincadeira de criança. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. O Halloween, como nós conhecemos hoje, principalmente, ele tem muitos símbolos. Aqui, nós estamos falando aqui dos Estados Unidos. O que a gente vê na época do Halloween, quando a gente sai nas ruas? A gente vê aquelas casas enfeitadas, tem delas, que ali perto de casa, de onde a gente mora, parece que você está entrando na casa do terror. As abóboras, né? Tem as abóboras, mas mas esqueletos. Principalmente esqueletos, doces, é um negócio assim bizarro. O doce o doce já vem com formato de caveira, de aranha. De aranha, você vê cada vez mais, quanto mais aterrorizante for, pior fica para mim, né? Os que gostam da festa, quanto mais aterrorizante, mais interessante. Mas foi muito legal, tinha isso, sai cheio de teia de aranha, sai isso, aquilo. E vira, assim, aquele negócio que as pessoas não têm ideia nem do que estão fazendo. Acha que é uma festa. Bom, os monstros, sempre, os monstros, eles são oriundos do festival do Samhain lá atrás, olha só. Sim,
Eles se fantasiavam de monstros. De monstros. Atrás, né? Com aquele pessoal que acreditava que precisava espantar, eles se fantasiavam de monstros, né? Por quê? Porque eles acreditavam que os espíritos malignos, olha só, os espíritos malignos também poderiam aproveitar-se da passagem dos mortos pela Terra para fazer mal aos humanos. Olha só, memoriza o fato aí, para depois a gente voltar lá na resposta. Eles acreditavam, os celtas acreditavam que os espíritos malignos poderiam se aproveitar da passagem dos mortos pela Terra, quando aquele portal se abria, que os mortos vinham e tal, as almas, esses espíritos malignos viriam junto com essas almas para fazer mal aos humanos. Aí a gente já viu lá atrás aquela coisa de não queria ser possuído, então eu me coloco todos os apetrechos ali, espanto esses espíritos para não ser possuído. Bom, essas fantasias também têm uma relação direta, fantasias e máscaras, não é? Tem uma fantasia direta com o mesmo festival celta. Tá? Era costume de casa em casa, porque eles acreditavam que eles iam de casa em casa fazer sua contribuição para a festa. Por quê? Eles acreditavam que os espíritos maus vagando pela terra, se eles usassem máscaras, eles não seriam reconhecidos por eles. Então, é um costume que vem de longe, né? De longa data, né? De longa data. A gente não sabe nem exatamente de quando começou. Porque a cultura celta, ela é de antes de Cristo. Você vai ter... Quer dizer, e certamente não foi só deles e criado por eles, porque isso tudo é uma junção de coisas. Vem vindo no tempo, junta isso, junta aquilo, e você vai criando novas. Tanto que, é claro, a que a gente tem hoje aqui, ela não é exatamente igualzinha a celta lá do início. Virou um comércio, né? Bom, nós temos também a questão da abóbora, né? Eles usam hoje muito aqui nos Estados Unidos aquelas abóboras que são esculpidas para virar uma lanterna. Agora, por que a lanterna? Vamos pensar aqui um pouquinho. Essas lanternas eram todas colocadas juntamente com as fogueiras e tal, como uma forma de conduzir os mortos ao seu destino final e afastar os maus espíritos. Agora, de onde vem isso também? Tem uma lenda irlandesa, que fala sobre o Jack. O Jack é muito complicado. Conta a lenda que o Jack era um homem tão mau, mas tão mau, que até mesmo o diabo ficou curioso para conhecer. Tal a fama do Jack como sendo a pior criatura da Terra. A pior pessoa do mundo. Pior. Ele era péssimo. Então, o diabo falou, vou lá conhecer o Jack. E foi. E o Jack convidou o diabo para tomar uma bebida. Só que ele não queria pagar a conta. O Jack convidou, mas não queria pagar a conta. O que ele fez? Ele pediu para o diabo se transformar em uma moeda para eles poderem pagar a conta. E o diabo foi e se transformou numa moeda. Só que o Jack pegou essa moeda, colocou no bolso ao lado de uma cruz de prata, impedindo que o diabo pudesse voltar à sua forma normal. Porque ele estava ali envolvido por uma cruz de prata. Então, o poder do diabo acabou ali, ele não podia voltar ao normal. Neutralizado ali, né? Então, o que aconteceu ali? Aconteceu uma negociação. O Jack aproveitou aquela situação para barganhar com o diabo. Vê bem. Aproveitou para barganhar com o diabo, dizendo o seguinte, eu te liberto, mas com uma condição, você não pode me incomodar durante 1 ano. E quando eu morrer, você não vai ficar com a minha alma. E o diabo, ok. Para se ver livre daquela situação. Para se ver livre do Jack, daquela situação, concordou. Bom, no ano seguinte, depois que passou 1 ano e tal, naquele ano o diabo da incomodou, trato. Só que logo depois o diabo apareceu de novo para o Jack. E o Jack disse o seguinte, agora vamos fazer um novo trato. Vamos ver se você é capaz de pegar aquelas frutas que estão lá em cima. E o diabo caiu no conto do Jack. O Jack era tão terrível, tão maligno, que convenceu o diabo a pegar as frutas. Quando ele subiu,
ele pegou, entalhou no tronco da árvore assim uma cruz. Daí ficou lá preso o diabo na árvore. Não conseguia descer. E aí, o trato dessa vez foi mais cumprido. O Jack fala o seguinte: agora eu te liberto. Eu tiro você daí, mas vai ter que me prometer que não vai vir me perturbar durante 10 anos. E o diabo concordou. Só que o diabo não é o dono da terra. Claro. Não é o dono das coisas, nem o dono do tempo. Apesar, isso é uma lenda, mas que sirva de lição. É verdade. Não é o dono do tempo. Pouquinho tempo depois, o Jack morreu. Ah, Só que como ele era uma figura tão terrível, obviamente, Deus não deixou que ele entrasse. Falou, não, aqui não. A lenda diz o seguinte, São Pedro disse, aqui não, Jack. Caça seu rumo. Não é aqui não. E lá foi. Só que aí o diabo cumpriu a promessa dele. Falou, ah, é? Não. Aqui também não. Você não disse que eu não podia ficar com a sua alma? Não era para eu ficar com a sua alma? Pois eu não vou ficar, não. Você vai ficar aí vagando. E o Jack ficou. E o diabo, para se vingar do Jack, falou assim, mas eu vou te ajudar, viu, Jack? E deu para ele uma brasa. Um pedaço de aquela brasa que fica acesa. Deu para ele uma brasa. E o Jack ficou com aquela brasa ali. Como ele não, para a brasa não se apagar, ele não tinha onde colocar, ele pegou um nabo e cortou ali alguns pedaços, alguns buracos no nabo, para que ele se transformasse numa lanterna e colocou aquela brasa dentro. Então o Jack fica andando aí como uma alma penada, como eles dizem na lenda, uma alma penada, perambulando aí pela terra. E outros dizem que ele fica no limbo, e aí ficou perambulando pela terra sem ninguém querer. No final das contas, o Jack não foi para canto nenhum. Bom, por que abóbora? Quando os irlandeses chegaram aqui nos Estados Unidos, nabo não é uma coisa que a gente tem, porque nabo é uma coisa lá da Irlanda, é uma coisa da cultura deles, mais comum, a plantação deles e tal. Aqui nos Estados Unidos, você não vê nabo andando por aí, assim, em todos os mercados, você chega, que coleção de nabos, não. Mas aqui tem abóbora demais. Abóbora. Aqui tem até festival de abóbora, até de lançamento de abóboras, imagine só. Exatamente. Festival de lançamento de abóboras. Tem a maior abóbora, quem ganhou de abóbora, a maior, a menor. Tem tudo isso. Tem mesmo. tudo aqui nos Estados Unidos. Inclusive, um tempo desse eu vi atrás, aí tinha uma carreta com uma abóbora. Era tão grande a abóbora que estava numa carreta. Naquele ano ela ganhou como a maior abóbora. Então, assim, abóbora é uma coisa fácil. Não aquela abóbora que a gente chama lá da capinha verde, igual tem lá no Brasil, que eu não sei, eu não gosto de abóbora. Então eu não sei o nome de abóbora, porque tem aquela verdinha, pelo menos lá em Brasília, onde eu conheço, na minha região, tem uma verdinha pequena assim, que ela é até uma casca muito dura, até difícil de descascar. Então, mas aqui tem aquela abóbora... Pumpkin, né? Pumpkin é aquela abóbora grande, laranjada, não é? E ela é mole, então ela é fácil, até mesmo para se esculpir. Fácil de esculpir. Então, o que eles começaram a fazer? Tiraram a brasa do Jack do nabo e começaram a esculpir em abóbora, porque tinha muita abóbora. E era até maior, dava para fazer até uma escultura muito maior. Então, começaram a colocar. E como eles tinham aquela coisa do... eu preciso me proteger das almas ruins, ou não sei o que, dos monstros. E eles tinham aquela mania de colocar tudo, fantasias de monstro, para espantar, aproveitaram e colocaram caretas, fizeram aquelas caras feias nas abóboras. Sim. E colocaram ali uma luz dentro. No caso aqui, hoje em dia, o pessoal coloca para enfeitar nas casas, LED, enfeite assim, que é um negócio, é um bom gosto assim, espetacular. Colocam as abóboras e antes era com uma vela dentro, não é? Porque era o mais original. Hoje em dia tem até LED. Você chega em alguns lugares aqui, é um show de luzes. Show de luzes, com abóbora, com tudo. Então, você tem até luz de LED dentro das abóboras. Essa é a origem. E aí, você vê que... daqui também a gente pode observar um costume, que foi o costume de colocar
velas e etc. para iluminar o caminho dos mortos, das almas, etc, etc. A gente já ouviu isso em algum lugar, não é? Pois é, sem dar nome a ninguém, sem dizer onde, cada um pode concluir onde viu isso. E outra coisa, a gente vê isso não é num lugar só não, tá? Não. Em muitos lugares. Muitas culturas também, né? Em muitas culturas. Então, quer dizer, complicado. E agora, vamos às perguntas, lá em cima, depois que a gente já conversou um pouquinho sobre o Jack e a sua abóbora e todos esses símbolos. Bom, aqui. Por que, então, os cristãos não devem participar? Alguma ideia, meu bem? Pois é, a Bíblia não fala nada sobre o Halloween. Mesmo porque o Halloween é uma prática ocidental que surgiu algum tempo depois que a Bíblia já havia sido escrita. Mas, veja só, com tudo isso que nós descrevemos aqui, nós podemos perceber a origem maléfica desses festejos, né? Muitos cristãos e até mesmo igrejas têm se deixado seduzir por esses comportamentos antibíblicos em nome da cultura. Porém, é um erro festejar algo perigoso que se utiliza do ocultismo, da necromancia, da magia e de outras práticas pagãs. Nós entendemos que os cristãos que celebram o Halloween, na verdade, ainda não entenderam o sacrifício de Cristo no Calvário. Celebrar o Halloween ou festividades similares é desprezar esse sacrifício e abrir novamente as portas para uma vida sem Deus. O apóstolo Paulo já alertava os cristãos da igreja de Corinto, dizendo assim: não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, você é cristão e se pergunta se pode participar do Halloween? Pode. Poder pode, né? Aqui, afinal de contas, é um país livre, né? Um mundo livre. Você é livre para fazer o que quiser, mas você deve. Veja o que a Bíblia diz aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, parte o nosso coração, parte o meu coração, quando nós vemos crianças fantasiadas aí de bruxas, vampiros, diabos, pedindo doces sem que saibam dessa história que nós discutimos aqui, que nós contamos para vocês aqui. E sem saber das forças malignas que estão invocando, né? E essas crianças, as nossas crianças, são especialmente suscetíveis ao bombardeio de informações erradas. Como pais, nós precisamos estar junto delas, marcando posição como filhos de Deus. Veja o que Jesus disse em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem uma outra pergunta que diz o seguinte: é errado fazer festa fantasia na igreja dia 31 de outubro, mesmo se for fantasia de personagens da Bíblia? É sim. Por que eu digo é sim? Vamos pensar um pouquinho. Por que dia 31 de outubro? Você tem um ano inteirinho para fazer uma festa, a fantasia, no caso de personagens bíblicos na sua igreja. Você vai fazer no dia 31? Quando você faz no dia 31, o que eu leio aqui? Tá, se eu sou uma criança, o que eu vou ler? Bom, não, é uma festa de Halloween. Eu só fui fantasiada de Esther. É um Halloween light, né? Como é que é? Nós vimos uma na igreja americana esses dias, Hallelujah. Yes. Eu lembro Lembra? Disso. Foi fizeram propaganda. Vai ter não é Halloween, é Hallelujah. Porque mas no dia 31 todo mundo vai pegar docinho, vai ter distribuição de doce.
o mesmo ritual. A única diferença é que não são fantasias de monstro, são fantasias bíblicas, e a roupa dos bíblicos é fantasia, não é? Eram as roupas deles, mas ok, esse é outro ponto. Mas na cabeça das crianças, elas estão participando do Do Halloween. Por quê? Porque dia 31 de outubro, no finalzinho da tarde, começo da noite, a hora que está todo mundo pedindo doce, fica complicado. Então a gente tem que prestar atenção nos símbolos. Qual é o símbolo disso? As crianças vão olhar e vão pensar, o que eu te falei quando a gente viu a propaganda do Aleluia? A Ana Maria era pequena, a nossa filha era pequena ainda. Se eu tenho o quê? Para lá de uns 10 anos, talvez isso. Ela ainda era pré-adolescente. Eu disse, não vai não. Não tem aleluia nem amém. Eu ainda disse, não tem. Não vai. Isso é o simbolismo. Isso é a mesma... 6 por meia dúzia, como a gente diz lá na minha terra. Tá? Não tem, não é bom. Faça. Você quer fazer uma festa onde cada um vai mostrando um traje bíblico, é super interessante, para que as crianças, não como fantasia, mas conheçam os costumes, os usos e os costumes dos povos bíblicos. Então você faz uma festa, só você vir vestida, como as meninas vão vir, como cada um vai vir vestido, de uma maneira bonita, entendendo aquilo. Faz no dia 10 de setembro, uma data diferente, 30 de dezembro, o dia que você quiser. Mas evite o dia 31 de outubro, porque isso é o dia de Halloween. Tem uma outra data tão importante no dia 31 de outubro. Qual é a igreja que eu está fazendo? O que tem dia 31 de outubro também? É o dia da Reforma Protestante. E por que é que eu vejo igreja evangélica fazendo Aleluia? E não vejo fazendo nada em relação à Reforma Protestante. Nada. Nenhuma festa, nenhuma pregação para lembrar o povo, para ensinar o povo que aquilo teve, qual é a importância, qual foi a doutrina ensinada ali, o que foi passado. Não tem nada. Mas de Halloween, aos quilos. Tá? Então, quer dizer, olha a complicação disso. Que mundo é esse que nós estamos, onde os valores do mundo... Estão entrando dentro da igreja. Né? Bom, entrando você está sendo generoso, não é? Porque... Estão invadindo a igreja. Né? Uai, na verdade já invadiram, porque eu reparei, eu reparei e eu mostrei para você uns conhecidos que fazem parte das nossas redes sociais, pleno 31 de outubro, alguns anos atrás, o casal com as 2 crianças indo pedir doces. Aí, não tem problema, não tá vestida de monstro, tá vestida de tal coisinha bonitinha. De Homem-Aranha. Homem-Aranha e ela de abelhinha. Não interessa. É o simbolismo por trás. E os pais levando de porta em porta. Aí, quando vai no domingo, todo mundo... Aí vai fantasiado por exemplo, se dá numa sexta ou na quinta. Vai na sexta-feira fantasiado de abelhinha buscar doce e no domingo vai fantasiar de crente para a igreja, né? Só troca fantasia. Só troca, porque não entendeu nada. Não está vivendo nada. E gente fantasiada não entra no céu, não. O cristão que celebra o Halloween não entendeu nada ainda do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nada. Essa é a verdade. Infelizmente. E aí, dizer, a chata aqui, né? A chata que sou eu, né? Eu estrago as comemorações todas. Por quê? Porque eu vou e coloco todo ano. Ano entra, ano sai, eu coloco o mesmo post nas redes sociais, falando, reclamando. E eu sou chata. Ai, mas nem coopera, né? Não ajuda também, não é? Não ajudo não. Não ajudo e me recuso a ajudar, porque eu não consigo concordar. A Bíblia fala o oposto disso. A Bíblia fala o oposto disso. Sem contar o que virou. Não convém. Você me disse que tinha uns números, o que tem aí? Olha só. O Halloween virou uma indústria, né? Uma indústria significativa e muito lucrativa. Olha, de acordo com as estimativas aqui do National Retail Federation, que é a federação do comércio aqui dos Estados Unidos, em 2022,
os consumidores americanos gastaram 10,6 bilhões de dólares em produtos relacionados ao Halloween, incluindo fantasias, decorações de casas, doces e outros itens temáticos, superando até os números que existiam antes da pandemia. 10,6 bilhões de dólares, imagina. Ai. Mas o que é isso? É o dinheiro das festas, das fantasias, Sim. porque o povo vai. Uhum. E olha que a gente está falando assim de uma... Nós estamos tendo de uma metade, estamos falando de todos os americanos, de todas as pessoas que moram aqui. Veja só, e nós estamos tendo agora, recentemente, eu pelo menos observei isso nos últimos 5 anos, mais ou menos, um combate em determinadas igrejas, inclusive americanas, em relação ao Halloween. Está tendo um combate, porque os pastores começaram a abrir os olhos. Ei, que isso? Peraí, que está acontecendo aqui? Estamos exagerando. Mas, Cris, outra coisa que nós observamos é que o Halloween não é mais um fenômeno americano, né? Ele está se espalhando pelo mundo. Já existem festas de Halloween badadíssimas no Brasil. No Brasil. Agora, eu fico Aí aqui, até uma pessoa perguntou pra gente aqui, é uma festa folclórica? É uma festa folclórica. Isso quer dizer que isso a torna boa ou a torna comemorável? De jeito nenhum. Nós temos alguns folclores, inclusive no Brasil, que fica longe, né? Olha uma situação folclórica. Tem o lobisomem é do folclore. Por isso você vai fazer o quê? Vai procurar lobisomem? Não. Para com isso. E olha a porta que você abre. Tem algumas pessoas dizem o seguinte, não mexa com aquilo que você não sabe. Nada de bom pode vir disso. Não mexa com aquilo que você não sabe. São feitos rituais, são feitas coisas em alguns momentos que você não sabe o que é. Portanto, não mexa. É perigoso. Você abre uma porta, olha aí o que fala. O mundo ali, o mundo dos rituais ali está todo complicado. Toma cuidado com o que você está fazendo. Porque fica uma situação muito complicada. Tá bom? Então, a nossa sugestão para você é que você se esqueça do Halloween e, ao invés disso, celebre a Reforma Protestante, que também é comemorada na mesma data. E não é folclore. Não, foi um evento histórico que marcou o surgimento do movimento reformador e a busca por uma fé fundamentada na Bíblia. Na Bíblia. E essa mesma Bíblia que a Reforma Protestante tanto defendeu, tanto brigou para que a gente tivesse acesso a ela, diz que isso daí tudo, esse Halloween, toda essa festa toda, não condiz com aquilo que Deus quer. Não condiz com... A Bíblia claramente fala sobre necromancia, sobre adivinhações, sobre o que a Bíblia fala sobre isso. É só procurar, gente. Não precisa, eu não precisaria nem, às vezes, estar aqui, né, falando tudo isso. Exatamente. Está na Bíblia. É só procurar que está na Bíblia. Ok? Ok, nós esperamos que essas reflexões, então, o ajudem a esclarecer o posicionamento cristão em relação ao Halloween. Pois é. Não vamos nos fantasiar de crentes. Vamos ser genuínos, porque quem vai para o céu é quem é genuíno. Pois é, meu amor, o nosso tempo está acabando, nós precisamos encerrar. Bom, então vamos terminar por hoje. Foi muito bom o assunto, é muito grande, muito extenso, inclusive tem muita coisa para ser dita em relação a isso, né? Pesquisas podem ser feitas e enriquecer cada vez mais o nosso conteúdo, o nosso saber das coisas. E você que está aí do outro lado, continue com a gente no próximo programa. Vai ser muito bom poder compartilhar com você coisas novas. E se você tiver alguma pergunta, mande para o nosso e-mail. Tudo bem? Sim, o nosso e-mail é info@mlnvida.com. Ok, nós agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo programa. Até lá! Por favor, visite o nosso site mlnvida.com. Não deixe de se inscrever no nosso canal
e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Até breve!